E aí, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre um pouquinho sobre o filme Ferrari, que vai estrear nessa próxima quinta-feira, dia 22. Um filme que está sendo bastante esperado pela comunidade automobilística, por conta do seu conteúdo, que vai trazer um pouquinho da vida do Enzo Ferrari, né, aquele período ali do final dos anos 50, que era que ele estava passando uma situação bem complexa, bem crítica, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, né? A escuderia Ferrari, a uma condição de praticamente fechar as portas, enquanto que a sua vida pessoal também estava em grande crise, né? Ali entre a sua esposa e a sua amante. Também tem a sua relação com os pilotos também, que o Enzo Ferrari era um cara que explorava muito a condição dos pilotos, né, procurando extrair o máximo de desempenho deles e, enfim, levava os pilotos a situações extremamente críticas, tanto fosse nos carros de esporte quanto na Fórmula 1. Mas esse filme ele traz também um ponto interessante, que é a Mille Miglia, corrida que foi muito popular ali na Europa, principalmente na Itália, do final dos anos 20 até o final dos anos 50. E foi talvez a segunda. Fez ali um par com a sua irmã mais velha, a Targa Florio, como as duas principais corridas de estrada da Europa naquele período. E uma das principais provas de estrada do mundo, que nós tínhamos ainda a carreira pan-americana, que foi até o início dos anos 50. E a Mille Miglia ela foi idealizada por 4 pessoas: o Aimo Maggi, Franco Mazzotti, Giovanni Canestrini e Renzo Castagneto, ali no final de 1926. E em março de 1927, precisamente em 26 de março de 27, a primeira edição da prova foi realizada com 77 carros inscritos. O percurso original do circuito da Mille Miglia saía de Breccia, passava por inúmeras cidades ali da Itália e, né, tinha pontos de parada em Bolonha. Em Bolonha eram 2 pontos de parada na ida e na volta, e um em Roma, já bem, né, na parte baixa do mapa italiano. E uma das curiosidades é que acabava formando um 8 por conta dessa dupla parada em Bolonha, né? Na sua primeira edição, que é um circuito que foi usado entre o traçado, né, no caso foi usado de 1927 até 1930. A corrida de 1927 foi vencida pelo Ferdinando Minoia junto com o Giuseppe Morandi, pilotando um OM. O tempo de prova deles foi de 21 horas 5 minutos, com uma média de 78 km horários. O ponto interessante aqui é que o Ferdinando Minoia foi o primeiro campeão europeu ali no início dos anos 30, né, quando a Europa começou a dar uma maior importância, né, também na competição, apesar da crise que eles estavam passando naquele período, criaram o Campeonato Europeu de Pilotos, né? E, apesar desse grande traçado do circuito da prova da Mille Miglia, ela teve algumas mudanças no decorrer do tempo, né? Por conta de proibições, algumas situações que foram mudando, principalmente questão de segurança. Então foi uma prova que teve muito da segurança em pauta. E principalmente ali no finalzinho dos anos 30 tivemos a edição de 1938, foi uma edição que marcou bastante essa prova italiana, com acidentes fatais na sua edição, principalmente ali em 3 cidades tivemos acidentes, que foi em Bolonha, Ferrara e Stanguella, né? Tivemos
acidentes nessas 3 provas, sendo que 2 delas com vítimas fatais, que foi em Bolonha e em Stanghella. Em Bolonha nós tivemos um número elevado, acho que foi mais ou menos em torno de 10 pessoas mortas no acidente e outras 23 feridas. Então foi um número elevadíssimo ali. E tivemos também ali em Stanghella uma menina que foi atropelada. E por conta dessa edição de 1938, teve uma pressão popular. Então as pessoas já estavam extremamente críticas à prova por conta do risco que era porque, para vocês terem uma ideia, a Milimiglia passava por entre cidades. Então nós usavam ruas, né, vias públicas, para a realização ali da prova. Enfim, tanto a imprensa quanto o público, né, as pessoas, elas criticavam bastante a realização da Milimiglia. E por conta disso a prova de 1939 não foi realizada. Porém, essa prova voltou ali em 1940. Ela voltou em 1940, só que ela voltou com outro traçado totalmente diferente do habitual, com um desenho, né? O formato do traçado ele acabava sendo totalmente triangular, lembrando um pouco que era Pescara, por exemplo, outro circuito, por exemplo, a primeira prova em Le Mans, lá em 1906, que tinha um desenho mais ou menos triangular. A edição de 1940 ela tinha 3 ligações, né, que era de Breccia a Mantua, a Cremona e depois voltava para Breccia. Mais ou menos 8 voltas nesse percurso todo, né? A Milimiglia teve total de 24 edições, né, sendo que 13 foram realizadas entre 1927 e 1940, apenas a de 39 não foi realizada. E depois, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a partir de 47 até 1957, tivemos 11 edições dessa prova. Prova que foi amplamente dominada pelos italianos, né? Os italianos tiveram um grande sucesso nessa prova. Vou deixar até uma foto aqui, como um enxerto aqui de áudio para vocês, que é uma foto que eu gosto bastante, que é da prova de 1934. E essa corrida, como eu falei, ela foi dominada amplamente pelos italianos, só que teve apenas 3 derrotas que os italianos perderam essa prova na Milimiglia. Em 1931 tivemos a vitória da Mercedes com o modelo SSKL, pilotado pelo Rodolfo Caracciola e o Johann Sebastian. Em 1940, essa prova que foi excepcionalmente em ligação de 3 grandes cidades lá na Itália, ela foi vencida pelo Rutger von Hanstein e Walter Baumer com BMW 328 Berlinetta Touring. E em 1955, talvez a mais, assim, das provas comuns, né, as provas que não tiveram os acidentes fatais, a prova mais icônica talvez da Milimiglia, que foi a de 1955, que foi vencida também pela Mercedes com o seu modelo SL300, por Sterling Moss e Dennis Jenkinson. Aliás, essa prova é uma das mais documentadas. É muito mais fácil você encontrar a prova de 1955 da Milimiglia do que de outras, né? Um outro ponto muito interessante dessa corrida é que ela fez parte do Mundial de Carros de Esporte, né? O World Sports Car, que foi o embrião do que a gente conhece hoje como Mundial de Endurance, né? O WEC. Então ela fez parte do calendário de 1953 até 1957. No decorrer dos anos, né, a corrida logicamente ela retomou bastante da sua fama, foi feita ali finalzinho dos anos 20 e anos 30, então ela retomou muito dessa fama ali nos anos 50. Só que infelizmente é uma prova extremamente perigosa, como já tinha ficado conhecida em 1938 com aquela tragédia em Bolonha, em Stanghella. Tivemos aí na edição de 1957 tivemos o terrível acidente com Alfonso de Portago, né, piloto na Ferrari, que vai ser
retratado, nesse filme, junto com o seu copiloto americano Edmund Nelson. Um acidente terrível. No YouTube até consegue achar já um frame desse acidente do filme, justamente do filme. Aliás, o Alfonso de Portago vai ser, ele foi interpretado pelo ator brasileiro Gabriel Leone, que também vai interpretar o Ayrton Senna naquela série que vai passar da Netflix. Então o cara já está bem ambientado com o mundo do motorsport. Aliás, tem um detalhe muito interessante, é que foram poucos que tiveram acesso aos carros históricos da Ferrari. Acho que só 2 caras, pelo que eu soube, tiveram acesso, que é o Patrick Dempsey, né, que interpretou o Piero Taruffi, que acabou vencendo a edição de 57, que foi a última vitória dele, que, aliás, ele prometeu à esposa dele que depois, se ele vencesse aquela prova da Mille Miglia, ele encerrava a carreira, e acabou acontecendo isso. E o Gabriel Leone, como eu falei, ele interpretou o Alfonso de Portago, e ele também teve acesso, acho que de uma forma até curta, de alguns carros históricos da Ferrari. Então foram pouquíssimos aqueles que tiveram essa oportunidade de pegar e pilotar os carros da Ferrari naquele período. Enfim, como eu falei, esse acidente foi em Guizzolo, numa pequena cidadezinha ali da Itália, que infelizmente acabou matando algumas pessoas nesse terrível acidente ali. E tivemos um outro acidente também, que foi do Joseph Gottens, que era um piloto holandês, que foi na cidade, né, ele estava chovendo justamente no local onde ele pegou e passou, em Firenze, agora eu lembrei, em Firenze, e ele acabou o carro derrapando na chuva e ele acertou um poste, infelizmente acabou morrendo. Ele tinha 43 anos. Após essa corrida de 57, teve o Enzo Ferrari. Aliás, o Enzo Ferrari foi julgado por conta dessa morte do Afonso de Portago, acabou sendo absolvido. E teve um grande apelo da imprensa e também da população, uma grande pressão para que essa prova não fosse mais realizada. Ela voltou no ano seguinte, 58, mas apenas como uma prova de rally. Então tinha seus estágios bem curtos. E, enfim, ela foi realizada até 1961, e de novo ela foi praticamente, ela teve um fim, não foi mais realizada como competição propriamente dito. Ela voltou apenas em 1977 como uma corrida histórica, né, nomeada como Mille Miglia histórica, e desde então, de 77 até os dias atuais, ela é realizada todo ano como uma prova de regularidade, uma prova super tranquila, né? E ela reúne carros que competiram na prova ali entre 1927 e 1957. Foi feito no finalzinho dos anos 2000. Foi feito um documentário que era Mille Miglia, o espírito de uma lenda, contando a história da prova, logicamente. E a Mille Miglia também, ela tem uma pequena ligação aqui com o Brasil, porque as 1000 milhas brasileiras, né, iniciou ali no final dos anos 50, 1956, com o Eloy Gagliano e também com o Barão, o Wilson Fittipaldi. Ele nomeou a prova como 1000 milhas por conta da prova Mille Miglia. Então, Mille Miglia acabou sendo uma grande inspiração para a criação dessa prova. Então, ok, pessoal, então é isso. Eu vou deixar com vocês aqui um pequeno áudio da foto que eu falei para vocês, que é da prova de 1934. Eu espero que vocês gostem, ok? Então deixa aí um like aí, enfim, vai ajudar bastante. Ok, um grande abraço para vocês e curtam bastante o vídeo aí. Uma pequena mudança, uma grande diferença. Na foto, Achille Varzi em discussão com Enzo Ferrari durante uma troca de pneus na Alfa Romeo 8C 2300 Monza, durante a passagem da Mille Miglia por Imola. A corrida estava em aberto entre os 2 melhores pilotos italianos da época.
Varzi havia retornado para a Ferrari naquele ano de 1934 e estava no comando de uma Alfa Romeo Monza, melhorada pelo grande trabalho de Vittorio Jano, então projetista da Alfa. Tadzio Nuvolari não estava pela Ferrari naquela edição da Mille Miglia. Devido aos desentendimentos com Enzo Ferrari em 1933, o Mantuano acabou mudando para a Maserati. Porém estaria ao volante de uma semelhante Alfa Romeo Monza escrita pela escuderia Siena, que também detinha as mesmas melhorias da Alfa Romeo da escuderia Ferrari. Os dois grandes ídolos do motorsport italiano se enfrentando numa das mais importantes provas de resistência da Itália e da Europa, e em carros iguais. Era de se esperar uma grande batalha. Apesar do bom início de Mario Tadini com a Alfa Romeo da escuderia Ferrari, Varzi e Nuvolari logo tomaram a dianteira da corrida na passagem para a cidade de Terni, para duelarem por um bom tempo, com diferenças nunca fugindo dos 4 minutos de vantagem que aquele tinha sobre Tadzio. Aquela edição de 1934 lembrava muito a de 1930, cuja prova foi vencida por Nuvolari após esse comboiar um confiante Varzi que já pensava estar com a corrida ganha. Mas em seguida ele viu seu grande rival ultrapassá-lo de última hora para ganhar aquela Mille Miglia. Foi onde nasceu a suposta lenda de que Tadzio havia apagado os faróis de seu Alfa Romeo para que Varzi não percebesse a sua presença e acendendo-as assim que passou por aquele. Desta vez as coisas seriam diferentes. A discussão entre Ferrari e Varzi foi por conta da troca de pneus, onde o Enzo acabou acenando para que os pneus fossem trocados pelos cravejados, já que os próximos quilômetros precisariam de grande tração. A insistência de Enzo Ferrari acabou por ser primordial. Varzi não apenas sustentou a liderança pelos quilômetros restantes, como também aumentou a diferença para 8 minutos sobre Nuvolari, para vencer a sua única Mille Miglia e sem surpresa.